Meus irmãos, mais uma vez vamos abrir as nossas Bíblias, desta vez no Evangelho de João capítulo 21. João 21, nós vamos ler do verso 15 ao verso 23. João 21, de 15 a 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Oremos. Pai, mais uma vez estamos diante de nós com a Bíblia aberta e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, o teu ensino, dá-nos, ó Deus, a instrução da tua palavra, para que possamos, ó Deus, vivê-la em obediência ao Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A vida do crente é marcada pela alegria. Se você é um cristão verdadeiro, se você anda com Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados e crê nele, se você vive para Deus, creio que você seja uma pessoa feliz. Porque a sua felicidade, ela não se baseia nas circunstâncias, não se baseia pelo fato de você ter ou não saúde, de você ter ou não dinheiro, de você ter ou não boas condições, ou ter ou não coisas e pessoas que te façam feliz, porque o motivo, a razão da sua alegria é Cristo Jesus. Ele é a única razão. Ele é suficiente. Ele é tudo que você e eu precisamos. Então, o cristão, sendo assim, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa alegre. Nada pode tirar a alegria dele. Porém, pode parecer contraditório as palavras de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, quando ele disse: Bem-aventurados os que choram. Como assim? Como assim ser feliz chorando? Jesus ali não está falando de um choro de alegria. É claro que às vezes a gente chora de alegria. Quando uma criança ganha um presente muito esperado, é possível que ela chore de alegria. Quando uma mãe, ou melhor, quando uma mulher ou quando um homem se torna mãe ou pai, provavelmente você já chorou de alegria.
Mas lá em Mateus 5,4, Jesus não está falando de um choro de alegria, mas Jesus está falando do choro que é produzido a partir dos nossos corações por causa do nosso pecado. Quando você olha para tudo aquilo que Deus fez por você e continua fazendo por você, e quando você olha para si mesmo, não há como não ficar constrangido, porque até a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. E a gente vê que a gente não merece o amor de Deus. É pela graça, é favor imerecido. Então um crente, quando ele peca, ele se sente constrangido, ele se entristece, ele chora pelos seus pecados. Pedro era um homem crente. Pedro foi chamado por Cristo lá no mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, são os 3 nomes para o mesmo lugar. O lugar onde Pedro foi criado, onde Pedro ele aprendeu a profissão do seu pai. Ele era um pescador, um ótimo pescador. E lá em Lucas capítulo 5, nós já vimos isso alguns meses atrás, no primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pedro passou a noite toda lançando as redes e não havia pescado nada. Mas, pela manhã, enquanto ele lavava as redes, Jesus então se aproxima, eles já se conheciam, e Jesus então senta no barco de Pedro, ele passa a ensinar as multidões que estavam na praia. Depois que Jesus termina a sua aula, Jesus então fala para Pedro, lança as redes. E Pedro fala, olha, mestre, eu passei a noite inteira lançando as redes, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lançou as redes, e você conhece a história, que ele puxou todas as redes cheias de peixe. E ali Pedro então ele brada para Jesus, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Pedro, ao ver a santidade, o poder de Cristo, ele olhou para si e ele reconheceu o seu pecado. Quando a luz é lançada sobre a sujeira, nós conseguimos enxergar a sujeira. Quando está tudo escuro, você não enxerga a sujeira. Mas quando existe luz, a gente consegue enxergar a sujeira e a gente sente asco, a gente sente nojo pela sujeira. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro sentiu nojo de si mesmo, ele sabia que ele era um pecador e estava diante do Deus Santo. Mas ali então, Jesus então, ele dá uma palavra de confiança e esperança para Pedro quando ele diz, você vai ser pescador de homens. E ali eles andam 3 anos. 3 anos, Jesus ensinando não somente Pedro, mas também a mais 11 homens que seriam chamados de apóstolos. E você sabe que Pedro, ele se destacava entre os 12, porque Pedro, ele era um homem que falava bastante. Isso era bom por um lado, ruim por outro, porque Pedro às vezes falava sem pensar no que ele estava falando. E Pedro então, na quinta-feira, quando ele e os discípulos, juntamente com Cristo, participavam da Páscoa, Pedro então ele vai dizer, eu nunca vou te negar, mestre. Mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. E aí Jesus disse, eu te digo que essa noite o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. E é o que aconteceu. E o texto diz lá em Lucas que quando o galo cantou após a 3ª negativa de Pedro, Jesus de onde estava voltou-se para Pedro e fixou os olhos nos olhos de Pedro. Olho no olho. Pedro se lembrou. Pedro se retirou de onde ele estava e ele chorou amargamente. Por que ele chorou? Porque ele havia frustrado o mestre. Ele havia realmente percebido que ele não era tudo aquilo que ele imaginava. Ele não era o bom, ele não era melhor que os outros, ele não era o super crente, mas ele era um miserável pecador que carecia completamente da graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos Pedro, novamente. Nós temos Jesus, novamente com ele. E aqui, meus irmãos, nós nesse último encontro com Jesus, nós estamos encerrando a nossa série hoje. Nos próximos 2 domingos será aniversário vamos comemorar
o aniversário da nossa igreja, os 67 anos de organização da nossa igreja. Teremos pregadores convidados e aí depois nós começaremos uma nova série de sermões no livro de Filipenses, se Deus quiser. Mas hoje a gente encerra com esse segundo encontro com Jesus de Pedro, onde Jesus o restaura. E aqui nesse segundo encontro, que teve algumas coisas do primeiro, mas é bem diferente também do primeiro, a gente vai aprender aqui 3 lições. E a primeira delas é que Jesus chamou Pedro a uma vida de amor. Aqui no texto, meus irmãos, o texto começa assim no versículo 15. Depois de terem comido. Você deve conhecer a história do versículo 1 até o versículo 14 aqui de João 21. Pedro, ele e os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado, já tinham visto Jesus ressurreto mais de uma vez, mas Pedro ainda sentia aquele gosto amargo do pecado na sua boca e no seu coração. Pedro ainda estava triste pelos seus pecados. Pedro ainda estava triste por ter falhado, por ter se frustrado e frustrado outras pessoas. Então Pedro resolve voltar à sua nova vida. Lá no versículo 3, diz que Simão Pedro disse aos seus companheiros, estavam eles em 7, ele disse: vou pescar. Eles falaram: vamos junto. Alguns deles eram pescadores como Pedro, né? João, Tiago, André, eram pescadores como Pedro. E eles passaram a noite toda lançando as redes no mar de Tiberíades e novamente nada apanharam. A história estava se repetindo, nada eles apanharam. Cansados, molhados, com sono, o dia amanhece e eis que surge um homem na praia, de longe. E eles não reconheceram que aquele homem era Jesus. Lembra que eu falei no domingo passado? Que nos momentos mais tristes da vida da gente, a gente pode ter a tentação de se esquecer que Deus está conosco, sempre ao nosso lado. Lembra quando nós vimos no domingo passado que os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles andavam com Cristo e por causa do medo, por causa das preocupações, por causa da tristeza em seus corações, eles não conseguiram reconhecer que Jesus era aquele homem que andava no caminho com eles. Aqui Pedro permanecia triste, aqui Pedro permanecia frustrado e os outros que estavam com ele igualmente com os mesmos sentimentos. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus então, lá da praia, ele grita: vocês têm alguma coisa aí? E eles disseram: não apanhamos nada. E aí no versículo 6 a gente lê: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando eles viram aquele milagre, quando eles viram aquela grande quantidade de peixes que eles haviam pegado, João se lembrou de 3 anos antes e virou para Pedro e falou: é o Senhor. Pedro, na mesma hora, afoito como ele era, ele pulou na água e ele foi nadando até encontrar com o Senhor. Ele queria ver o Senhor novamente. Ele estava triste com o seu coração, mas ele foi até o Senhor sozinho, afoito, apreensivo, enquanto os demais discípulos puxaram os barcos até a praia, carregando aqueles 153 grandes peixes. Quando eles chegaram na praia, o que tinha na praia? Um breakfast, um café da manhã completo. Tinha brasas, tinha peixe assado, tinha pão. E Jesus falou assim: tragam os outros peixes também para que vocês assem aqui. Jesus estava ensinando para Pedro ali o seguinte, em primeiro lugar, que Ele é aquele que é suficiente para nós. Primeira coisa que Jesus está fazendo com Pedro aqui era restaurando a sua saúde física. Ele estava cansado, ele estava molhado, ele estava com fome. Jesus então providencia um ambiente acolhedor para Pedro e para os demais discípulos ali. Ali eles teriam comida, ali eles teriam a companhia de Jesus, ali eles teriam brasas para se aquecerem,
Ali as suas necessidades físicas seriam supridas. Jesus, meus irmãos, Ele sim cuida de nós, inclusive fisicamente. Tudo aquilo que você precisa para você viver nessa terra, Ele te dá. E Ele te dá muito além daquilo que você precisa. Mas é claro, meus irmãos, que Jesus ele não supre apenas as nossas necessidades físicas. Jesus ele supre muito mais do que isso. Jesus ele supre as nossas necessidades espirituais. Por isso que, apesar de terem as suas barrigas cheias, apesar de terem os seus corpos aquecidos, o coração precisava ser tratado ainda. Então no versículo 15, Jesus ele vira para Pedro e ele diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? É interessante que aqui no versículo 21, é João quem está escrevendo, tanto aqui no capítulo 21, aliás, versículo 2, ele chama Pedro de Simão Pedro. Versículo 3, Simão Pedro. Versículo 7, Simão Pedro. 11, Simão Pedro. Chega aqui no 15, Simão Pedro. E as 3 vezes que Jesus se dirige a ele, é Simão. Por que isso? Por que não Pedro de uma vez? Bom, nós precisamos lembrar o seguinte, que o nome de Pedro era Simão. Quando Jesus conheceu a Pedro, ele tinha o nome de Simão. O nome de Pedro, o nome completo de Pedro era Simão, filho de João, ou Simão Bar Jonas, é a mesma coisa. Jonas é uma variação do nome João no aramaico. Bar significa filho de. Então João, filho de... Que Simão? O Simão, filho do João, ou Simão Bar Jonas. Esse era o nome de Pedro, o nome completo dele, Simão, filho de João. E aí Jesus, quando o conheceu, lá em João, quando André, o irmão de Pedro, apresentou, aliás, Jesus quando os conheceu, não, o contrário, né? Quando Pedro conheceu Jesus, foi André, o seu irmão, que o apresentou a Jesus. André já conhecia Jesus, e André levou Pedro até Jesus, e Jesus disse o seguinte para Pedro, ou para Simão, lá em João 1:42, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que no aramaico significa Pedro. Pedro em grego significa rocha. E esse nome Pedro, rocha, era um nome estranho para um homem tão volúvel. Pedro não era um homem seguro de si. Ele falava mais que a boca, mas na hora mesmo, na hora em que tinha que se fazer a coisa certa, ele falhava, como nós vimos. Ele falou, eu morro pelo Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou abandonar o Senhor. Mas você sabe da história. Ele negou 3 vezes e, inclusive, chegando até praguejar quem o questionava. E aqui Jesus, ao chamá-lo de Simão, ele estava mostrando para Pedro o seguinte, você, quando pecou, agiu como velho homem. Agiu como Simão, aquele homem que não me conhecia. Por isso que nós vimos lá no texto de Efésios, meus irmãos, que quando nós pecamos, nós agimos como velhos homens, velhas mulheres, aquela pessoa que eu e você éramos antes de conhecermos a Jesus. Quando você desobedece a Deus, você está deixando de demonstrar que é um cristão verdadeiro e está agindo como uma velha criatura. Está agindo não como Pedro, a rocha, chamada por Cristo, a nova criatura. Ele não ia ser mais o Simão, o velho Simão, o Simão pescador de peixes, o Simão que tinha uma vida errada, uma vida de pecado, mas Jesus havia o chamado para ser a rocha, Pedro, firme no Senhor, mas ele havia agido como Simão, ele não tinha agido como Pedro. Irmãos, é exatamente assim como nós. Quando nós pecamos, nós somos inseguros. Quando nós pecamos, nós agimos como covardes. Como nós pecamos, meus irmãos, nós negamos o nosso Senhor. Nós envergonhamos o nosso Senhor. É triste quando,
Por exemplo, uma mãe, um pai é chamado na escola porque o seu filho ou a sua filha fez alguma coisa que não devia. É bom quando você é pai e mãe, ouve elogios do seu filho na escola. É bom, muito bom, né? Mas também é triste quando você, se já passou por essa experiência, espero que não tenha passado, é chamado, um pai, uma mãe é chamado e fala: olha, seu filho, sua filha. É triste isso. E é exatamente isso que a gente faz, irmãos. Quando nós pecamos, nós estamos envergonhando o nosso Pai Celestial. E Pedro aqui foi relembrado disso. Ele havia agido como o velho homem, como o velho Simão. Irmãos, aqui no texto, no versículo 17, diz que Pedro, ele se entristeceu por Jesus ter dito pela terceira vez: tu me amas. 3 vezes. E por que ele se entristeceu? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro o amava, e por 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus aqui estava chamando Pedro para uma vida de amor a Jesus. E meus irmãos, quando nós amamos a Deus, nada mais importa. Nós vivemos para Ele. Amor, meus irmãos, não é um sentimento. É fácil, quando tudo está bem, você dizer que ama a Deus. É fácil quando as contas estão pagas, quando as suas contas estão no azul. É fácil quando você tem saúde, quando a sua família tem saúde, quando o seu casamento vai bem, quando os seus filhos também estão todos bem, quando as coisas estão caminhando. É fácil você falar: eu amo a Deus. É tão fácil que às vezes a gente até se esquece dele quando as coisas vão bem. Mas o amor, meus irmãos, não é um sentimento. Amor é ação, amor é atitude. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor, Ele deixou o seu trono e veio morrer numa cruz em nosso lugar. E Ele nos chama também a amá-lo. E o que é amar a Deus? O que significa amar a Deus? Amar é obedecer os seus mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o entendimento, todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? É o resumo dos mandamentos. Amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus, meus irmãos, é fazer a sua vontade. E é isso que Jesus está falando aqui com Pedro: faça o que eu mando. Você faz o que eu mando? Você vai me obedecer? Isso que é amor. Amor não é apenas cantar belos louvores, isso faz parte, sim. Mas é no dia a dia, na sua vida cotidiana, na sua casa, no seu trabalho, na escola, você tendo uma vida de testemunho, uma vida de obediência ao Senhor. E como eu falei, o amor, ele é algo que é uma ação, você se mexe para amar. Por isso que Jesus então em seguida nos ensina aqui, ensinou a Pedro, nos ensina também uma segunda lição, que Jesus chamou Pedro a uma vida de serviço. 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E 3 vezes Pedro respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. E 3 vezes Jesus chama Pedro a ter uma vida de serviço. Olha o versículo 15, no final do 15, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Final do 16, pastorei as minhas ovelhas. Final do 17, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava chamando Pedro para ter uma vida de serviço, uma vida de ministério, uma vida de cuidar de outras pessoas. E assim ele estaria servindo ao próprio Cristo. Observe que nas 3 vezes Jesus ele fala: meus cordeiros, minhas ovelhas. E no 17, minhas ovelhas. Pedro ele não ia fazer uma coisa para si mesmo, mas para Cristo. Eram as ovelhas de Cristo, era a igreja de Cristo que Pedro ia pastorear, que Pedro ia apacentar. Nada é nosso. A sua vida não é sua, a sua família não é sua, o seu trabalho não é seu, o seu corpo não é seu, seus bens, seu dinheiro, tudo o que Deus colocou nas nossas mãos pertence a
a Ele. E nós devemos usar tudo que Ele colocou em nossas mãos para Ele e para assim abençoar o nosso próximo, abençoar o reino de Deus. Pedro foi chamado, meus irmãos, para servir a Cristo, servindo pessoas, servindo a igreja. Quando você vira algumas páginas da sua Bíblia, quando você vira, para falar a verdade, uma página da sua Bíblia, ou talvez duas, você vai ver lá em Atos 2 um homem completamente diferente. Ali você vê Pedro, ali não é Simão. Ali você vê um homem pregando para milhares de pessoas, um homem que não teve mais vergonha de Cristo, um homem que não negou mais o seu Senhor, um homem que foi preso, um homem que foi açoitado, mas ele se alegrava. Lá em Atos 4 a gente vai ver isso. Se você fez o seu culto doméstico durante essa semana, você viu que um dos textos dessa semana, ele e João foram presos, açoitados, e depois de libertos, eles se alegraram por serem dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Está lá em Atos capítulo 4, nós vimos isso num dos dias de culto doméstico essa semana. Então agora ele era um homem diferente, mas ele sabia que aquilo que ele fazia não era para a sua própria glória, não era para o seu próprio favorecimento, não é para o seu próprio reconhecimento, mas era para Deus. É claro, meus irmãos, que Deus não chama todos os crentes para serem pastores, mas Deus chama todos os crentes para servi-lo. E você tem um ministério. Quando a gente fala em ministério, a gente geralmente pensa em apenas ministério pastoral. O pastor é um ministro. Sim, o pastor é um ministro da palavra. O pastor, ele dedica a sua vida para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Mas todo crente é um ministro, até porque a palavra ministro significa servo. Então você foi chamado para ser um servo, para ser um ministro, para ser alguém que serve ao Senhor. Onde? Onde Deus te colocou. Na sua família, trabalho, casa, faculdade, negócios, relacionamentos. E quando nós abençoamos pessoas, quando nós falamos do amor de Cristo para as pessoas, quando nós socorremos pessoas, e na igreja especialmente, quando nós somos bênção entre os irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo, ele nos capacitou com dons. Uma pessoa, quando ela se converte, ela recebe do próprio Espírito Santo dons espirituais, capacitações espirituais. Para quê? Para você servi-lo. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer exatamente isso. Lá no Efésios 4, do versículo 11 em diante, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo aqui não discorre de todos os dons, ele dá alguns exemplos. Agora, olha o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando você serve a Deus, a igreja é aperfeiçoada, ela é santificada, ela cresce, edificação do corpo de Cristo. Às vezes a gente reclama da igreja, né? Quantos de nós já reclamamos? A igreja é isso, o pastor aquilo, os presbíteros aquilo outro, não sei quem, não sei quem mais. Só que a gente se esquece, irmãos, que a igreja não são os outros. A igreja somos nós todos. E todos temos dons. E quando todos os crentes usam os dons que receberam do Espírito Santo, a igreja é edificada. A igreja é aperfeiçoada. Olha o versículo 13. A igreja se une. Acabam as panelinhas, acabam as divisões, acabam os grupinhos. É uma só igreja, uma só fé. E a igreja, ela cresce no pleno conhecimento do Filho de Deus.
A gente vai conhecer cada vez mais a Cristo, vai conhecer cada vez mais a sua palavra, quando nós usarmos os nossos dons servindo uns aos outros. Então, não fique de braços cruzados. Pergunte a Deus: Senhor, como eu posso ser útil no seu reino? O que eu posso fazer pela igreja? Será que eu aí estou perdendo tempo e não tenho feito nada pela tua casa, pela tua igreja, pelos meus irmãos? Como eu posso te servir também melhor lá no lugar onde o Senhor me colocou? Trabalho, família, escola, faculdade. Quando nós servimos ao Senhor, o seu reino, ele cresce. Mas, irmãos, vocês sabem que o serviço não é algo fácil. O serviço, ele requer sacrifício. E nós chegamos então à terceira lição que esse texto nos ensina, que Jesus nos ensina, que Jesus, ele chamou Pedro a uma vida de sacrifício. Você percebe? Amor, serviço, sacrifício. Amar é obedecer, e quando você obedece, você serve. Serviço é colocar a mão na massa. Cansa, sua camisa, requer sacrifício. Mas você se sacrifica pelo nosso Senhor. Olha o versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Alguns estudiosos, alguns comentaristas vão dizer que Pedro aqui era um homem de meia idade. Pedro teria mais ou menos 50 anos. Jovem ainda, né? 50 anos. E aí Jesus falou para ele o seguinte: olha, quando você era mais moço, você fazia o que você bem entendia. Mas quando você envelhecer, outra pessoa vai te levar para um lugar onde você não quer. E aí, João, que foi quem escreveu isso aqui, no versículo 19, ele explica: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, disse: segue-me. Qual foi a morte de Pedro? Como que Pedro morreu? Bom, a Bíblia só relata a morte de um apóstolo, Tiago. No livro de Atos, capítulo 12, nós lemos que Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada. Tiago, provavelmente, ele foi decapitado por ordem de Herodes. Tiago, irmão de João. Todos os demais apóstolos, a Bíblia não fala como foi a morte de cada um deles, mas a história conta. A tradição histórica conta. E, segundo os historiadores, por volta de 37 anos... ou melhor, 37 anos depois, no ano 67, Pedro, ele foi preso e Pedro, ele foi condenado à morte por crucificação. E segundo os historiadores, quando Pedro soube que seria morto numa cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Segundo a tradição histórica, foi isso que aconteceu. Pedro, então, ele foi para um lugar onde ele não queria. Pedro teve uma morte que não era morte. Ninguém quer morrer dessa forma. Mas Pedro, então, ele entendeu o que é dedicar a vida em amor ao Senhor, em serviço ao Senhor. E uma vida de amor e serviço ao Senhor é uma vida de sacrifício. Jesus, ele disse lá em Lucas 9, 23 e 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é você negar a si mesmo. É você dizer não para os seus prazeres, você dizer não para os seus pecados, você dizer não para as coisas que te afastam de Deus e viver somente para Ele. E falar: Senhor, qual que é a tua vontade? A tua vontade, Senhor, é que eu abra mão de certas coisas para poder te servir melhor? A tua vontade, Senhor, é que eu deixe de fazer certos negócios para poder servir o Senhor melhor?
A tua vontade, Senhor, é que eu deixe de ter determinadas práticas para que eu possa dar um melhor testemunho. Essa é a cruz que nós devemos carregar, é viver para Ele. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: olha, os mártires morreram por Cristo. Provavelmente, meus irmãos, ou possivelmente, nenhum de nós será martirizado por causa da nossa fé. Mas Jesus não nos chama apenas a uma vida, não nos chama apenas para morrermos por Ele, mas também para vivermos por Ele. E foi o que aconteceu tanto com Pedro como também com João. O versículo 20 diz que então Pedro, voltando-se, viu também o que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro não tinha mudado completamente, lembra? Restaurado, mas ainda o velho Simão. Isso aí, Senhor. Ele olhou para trás, viu João vindo atrás. Os dois eram muito amigos, Pedro e João. Jesus ele fala para Pedro: olha, você na sua velhice vai para um lugar onde você não quer. Você vai morrer por mim. Pedro então vira, olha para João e fala: e ele? Sabe aquele irmão que o pai está dando uma bronca no filho e o filho vira para o pai e fala: e o meu irmão? Não vai fazer nada com ele não? Esse aqui, vai acontecer com o que com ele? E Jesus falou assim: o que te importa? O que te importa? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, não é problema seu. Quanto a mim, aliás, quanto a ti, versículo 22, segue-me. E o versículo 23 vai dizer que rolou um boato, ficou corrente entre os irmãos que João não ia morrer. E o tempo foi passando e, de fato, os apóstolos foram morrendo, todos eles martirizados, todos eles sendo mortos por causa de sua fé. E João foi ficando. Mas não foi isso que aconteceu. O próprio João ele fala: ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E o que aconteceu com João? Bom, a tradição histórica conta que João, já idoso, ele foi escaldado, ele teve o seu corpo escaldado em óleo fervente. A pessoa: você já queimou a sua mão com óleo? Você já queimou sua mão passando roupa, mas com óleo quente, já queimou? Agora imagina alguém jogar você num tacho de óleo quente, seu corpo todo num tacho de óleo quente. João sobreviveu. E aí o que fizeram com ele? Enviaram ele para o exílio, numa ilha chamada Patmos. E já bem velhinho, com quase 100 anos de idade, João ele saiu daquela ilha, voltou para a cidade de Éfeso, e a história conta que ele lá faleceu de morte natural. João sofreu sim por Jesus. João e Pedro tiveram ministérios semelhantes, eles foram pastores, eles foram missionários, eles foram autores bíblicos, mas Pedro teve um tipo de morte, João teve outro tipo de morte. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada crente Deus chama para um ministério diferente. A cada crente Deus dá uma vida diferente. A cada crente Deus dá uma cruz diferente. A cada crente Deus faz passar por situações, por circunstâncias diferentes. Mas todos são chamados para uma vida de sacrifício. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, não é um resort. Já foi no resort? Ou você sabe o que é o resort, é claro. Você vai no resort, é all inclusive, tudo incluso. Você pode comer e beber à vontade e curtir aqueles dias no resort. A vida cristã não é um resort, que você curte a vida, que você aproveita a vida. Vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos celebrar, porque a vida é para isso? Não. A vida cristã não é um resort, a vida cristã é uma trincheira.
E o soldado, diz Paulo, ele não se envolve nos negócios desse mundo, ele é treinado para a guerra, ele é treinado para a batalha. O mundo aí fora não é um mundo cor-de-rosa, o mundo aí fora é tenebroso, o mundo aí fora está debaixo do pecado. E Jesus, ele diz que o seu povo, a sua igreja, é a luz do mundo, e nós vamos lá para fora como soldados, em nome do nosso general, para falarmos esse mundo caído, para se arrepender dos seus pecados e olharem para a cruz e confiarem em Jesus e entregarem suas vidas somente para Ele. Pessoas vão perseguir a gente, pessoas vão zombar da gente, pessoas vão talvez até fazer o mal contra a gente. Mas pense naquilo que Ele fez por você naquela cruz. Ele te amou. Ele saiu do seu trono, ele se tornou um embrião no ventre de Maria. Ele nasceu frágil, foi amamentado por ela. Ele cresceu em obediência, viveu em obediência e morreu como um criminoso na cruz, porque ele te amou. Ele foi o servo sofredor que Isaías 53 nos mostra. Ele serviu a igreja. Ele nos chama a servi-lo também. E Ele se entregou como sacrifício voluntário a nós. Ele nos chama, tome as suas cruzes também. Sejam como eu. Não sejam como o mundo que desfruta de prazeres, de alegrias efêmeras, momentâneas. Mas seja uma pessoa que carregue a cruz com alegria, que é uma alegria que ninguém pode tirar de você. Mesmo que você apanhe, mesmo que você perca oportunidades, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que você sofra, você vai ter uma eternidade. Sabe o que é eternidade? Não dá para saber aqui nesse plano, nessa vida. É sem fim, é sem relógio, é sem calendário, é para sempre. Foi isso que 2 jovens fizeram, meus irmãos, há quase 300 anos atrás. E eu encerro com essa história. Havia na Europa, desde o século XV, um movimento chamado os morávios, ou os moravianos. E no século XVIII, os moravianos eles se estabeleceram na cidade de Herrnhut, na Alemanha. E eles oravam 24 horas por dia. Como é que eles fizeram isso? Eles se dividiam. E cada pessoa ou cada pequeno grupo, 1 hora por dia estava orando. Assim, às 24 horas, aquela igreja, aquele grupo de crentes, estava sempre orando. Sempre tinha alguém orando em algum momento do dia. 2 jovens moravianos ficaram sabendo que um agricultor britânico, ele tinha uma ilha no sul da Índia. E naquela ilha tinham 2.000 escravos que trabalhavam para esse homem. E aí esses 2 jovens, com 20 e poucos anos, eles falaram, esses homens, esses 2.000, vão morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus. O que eles fizeram? Eles entraram em contato com o dono da ilha e falaram, olha, a gente pode ir lá na ilha falar de Cristo para aqueles seus escravos? Acontece que o dono da ilha era ateu. Ele falou, de jeito nenhum. Nenhum pregador ou nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Ele achava besteira. O dono da ilha achava que era bobagem os seus escravos ouvirem o Evangelho. Ele não cria no Evangelho, ele era ateu. O que esses 2 jovens fizeram? Voltaram a orar e tiveram uma ideia. Voltaram no dono da ilha e falaram, e se nós formos para a sua ilha como seus escravos e servirmos a você para sempre? A gente pode falar para os outros escravos a respeito do Evangelho? Aí o homem falou assim, tudo bem, mas eu não vou nem mesmo pagar a viagem de vocês para essa ilha. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para esse homem, pegaram o dinheiro da venda e compraram as passagens de navio até essa ilha.
No dia do embarque, estava a igreja reunida do porto, as famílias, eles se abraçaram, eles choraram, porque eles sabiam que nunca mais veriam aqueles dois jovens de 20 e poucos anos, que iam para essa ilha distante, para viver lá e para morrerem lá. Nunca mais eles voltariam, eles seriam escravos. O navio se afastou e quando as pessoas despediam-se deles, eles disseram o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. A glória é dele. Se você o ama, se você o serve, se você se sacrifica por ele, não é porque você é bom, mas porque ele te capacita, porque ele morreu por você, porque ele te amou, porque ele vai sempre te amar e sempre cuidar de você. Que a gente possa viver para ele e quando chegar a hora da nossa morte, que a gente também morra para ele. Assim como ele morreu por nós e nós vamos celebrar agora isso na Santa Ceia, que possamos fazer o mesmo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.